Bom dia, começando aí mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 31 de outubro. O Ibovespa aí renovou ontem a sua máxima histórica, fechando em alta aí de 0,79%, acompanhando aí as bolsas globais, depois aí da decisão do Banco Central americano fazer o corte de juros em 0,25 pontos percentuais, trazendo aí as taxas de referência ali para o patamar de 1,5% e 1,75%. E o Banco Central aí do Brasil também acompanhou esse movimento e teve o corte da taxa Selic em 0,5 pontos percentuais, tá bom? A decisão aí do Fed, ela não foi unânime, teve 8 votos aí, os diretores aprovando esse corte e 2 aí preferindo a manutenção dessas taxas, tá? E o Jeremy Powell ontem, no pronunciamento à imprensa, ele afirmou aí que vai ter novos cortes adicionais de juros somente se a economia americana desacelerar significativamente, tá bom? Se por um lado essa afirmação do Jeremy Powell pode ser interpretada aí como negativa, com uma pausa aí do corte de juros, por outro lado, aí a gente vê que tem a menor probabilidade de uma recessão da economia americana, tá bom? E isso foi interpretado aí como positivo. E o índice S&P 500 aí encerrou o ontem num cenário positivo. Essa visão aí vai muito pela divulgação aí dos dados do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2019, com crescimento aí reportado de 1,9%. Superando as expectativas do mercado de 1,6%, tá bom? Falando um pouco agora sobre o corte de juros no Brasil, o Banco Central aí cortou as taxas de juros em 0,5 pontos percentuais, tá? Trazendo aí a Selic para um patamar mínimo histórico aí de 5%. A autoridade monetária afirmou aí que devido ao cenário aí da inflação, tá? Deve haver um ajuste adicional, tá? De igual magnitude aí na sua próxima reunião, mas por outro lado aí o Banco Central ele ponderou aí que deve ter cautela aí em relação aos ajustes adicionais, tá bom? Falando um pouco sobre o cenário da taxa Selic até 2020, tem uma projeção aí, expectativas do mercado para ter uma redução aí, tá bom? Chegando a 4,25%. Na manhã de hoje, os mercados globais e futuro dos Estados Unidos operam em queda aí generalizada, tá? A gente vê esse movimento aí devido aí à maior percepção de risco para as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, depois do Chile cancelar a reunião de cúpula da APEC, tá bom? Por que desse movimento? Porque talvez ia ser feito o acordo, tá? Ia anunciar o acordo entre os Estados Unidos e a China nessa reunião, tá bom? Falando um pouco, as notícias aí apontam que as autoridades chinesas são céticas, tá? E em relação a esse acordo comercial aí de longo prazo com os Estados Unidos, os motivos aí para esse ceticismo seriam aí a personalidade impulsiva e imprevisível do presidente Donald Trump, tá? Além aí de desacordo em temas aí mais sensíveis em relação aí a tensões comerciais. Bom, falando um pouco aí sobre o lado das empresas, nos destaques dos resultados do terceiro trimestre de 2019, o Bradesco aí divulgou os resultados aí pela manhã, tá? Apesar do lucro ter vindo em linha com o esperado, o lucro foi impulsionado aí principalmente por menores despesas com provisão, tá? E uma menor alíquota efetiva de impostos. Falando aí sobre Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar e Lojas Americanas também divulgaram seus resultados em linha com as expectativas do mercado. E também a B2W aí teve um progresso, tá bom? Nos indicadores operacionais. Isso aí foi um destaque para a companhia. Falando um pouco sobre a Gerdau, tá? Ela reportou um resultado abaixo das expectativas do mercado e segue aí com perspectivas para o futuro, tá? Bom, muito obrigado a todos, bom dia.